Sejam muito bem-vindos ao 4º episódio da 2ª temporada da nossa websérie Entre Vidas e Lembranças. Hoje falaremos de um tema muito profundo e muito delicado, que é o processo do luto e a ressignificação da dor quando perdemos alguém que amamos. Então, perder alguém é uma experiência que transforma vidas, mas como podemos seguir em frente, sem esquecer o legado e as memórias deixadas por quem partiu? E para nos ajudar a refletir sobre esse tema, temos como convidado o psicólogo Victor Santos, psicólogo clínico e hospitalar. Bem-vindo, Victor. Eu te agradeço por estar aqui conosco para falar desse tema tão importante. Então, eu começo aqui fazendo a primeira pergunta. Victor, o luto é um processo universal, mas ao mesmo tempo único para cada pessoa. Para começar, você poderia nos explicar o que é o luto e como ele se manifesta de maneiras diferentes? O luto é um fenômeno que acontece e que a gente sabe que vai acompanhar a gente pro resto da vida, porque a gente precisa lidar com as perdas, né? E esse lidar com as perdas, a resposta é esse sofrimento, que é o luto, né? Então, quando acontece algo que gera um rompimento de vínculo, né, um rompimento afetivo desse vínculo, vem esse sofrimento. E esse sofrimento a gente nomeia como um processo de luto, diante dessa perda, que pode ser por um processo de relacionamento, pode ser por um processo de perda financeira, perda de um objeto, perda de um emprego, perda de uma vida, de um ente querido. E a gente tem deparado muito também com a perda dos animais de estimação, né? Como você falou, perda de uma vida, né? Perda de uma vida, entendeu? E acaba que, quando acontece esse rompimento, aquele mundo presumido que a gente tinha com aquele ente querido, ele cai por terra, ele some. E aí vem-se vários sentimentos, né? Vem-se o sentimento de não aceitação daquela perda, vem-se o sentimento de revolta diante daquela perda, vem-se o sentimento de pesar dessa dor, vem-se o sentimento de tentar entender por meios religiosos, por meios espirituais, por meios racionais essa perda, e acaba que até o desenrolar desse processo todo a gente chama de aceitação, de entendimento, de compreensão e de reorganização diante dessa vida que se foi, desse objeto que se foi, de todo esse contexto que se foi, um contexto existencial, para que a pessoa consiga se reorganizar. Então, acho que a ideia do transformar vidas, como você introduziu, é excelente. Esse conceito. Então, muitas pessoas sentem muita dificuldade em lidar com essa perda, né? E acabam se isolando, né? Acontece muito. Porque é tão importante reconhecer e aceitar o luto como parte de um processo de cura. Quando a gente precisa enfrentar algo, a gente precisa primeiro enxergar esse algo e aceitar que esse algo existe, né? Então, o processo do luto é a mesma coisa. Dentro do processo da psicoterapia, por exemplo, a gente precisa lidar com um sintoma ou com algum contexto, a gente precisa aceitar que eu estou vivendo aquilo. Então, quando eu entendo que eu estou vivendo aquilo, eu começo a compartilhar, né? Quando eu me sinto, obviamente, acolhido para poder compartilhar essa dor, né? Então, quanto mais eu compartilho essa dor, mais fácil se torna eu conseguir enfrentar essa dor. Porque eu vou ter um acolhimento, vou ter pessoas que vão estar me ouvindo de forma genuína, eu vou estar tendo pessoas que estarão lá me abraçando dentro dessa dor. Então, fica muito mais fácil, entre aspas, né? Sempre que eu gosto de colocar isso, lidar com esse sofrimento para que eu consiga cicatrizar essa ferida. Sim. E aí, dentro dessa cicatrização, eu consegui me reorganizar diante dessa perda. A ideia do mundo presumido, né? Que se foi e que agora se reconfigura um novo mundo. E você tocou num assunto importante, que é a questão do falar, né? Externalizar. Eu não sei se você conhece, mas nós temos um programa social do Salvatore, que é o Luto pela Vida, né? E a gente, esse luto pela vida são encontros de pessoas que estão passando pelo processo do luto e elas se encontram para falar do luto, para falar da dor, né? Para externalizar. E a gente usa uma frase que fala assim: falar é libertador, né? E liberta a dor, né? Exatamente. Liberta a dor. Então, eu achei muito interessante essa tua fala sobre essa coisa de externalizar,
a fala como processo de cura até, né? E aí, falando nisso, muitas vezes se fala muito de etapas do luto, né? Tem muitos autores que falam de etapas do luto. Como que você vê isso e como que você acha que elas ajudam nessa adaptação da realidade, essa questão de se tratar o luto como etapas? Se a gente entender que essas etapas é um processo fluido, líquido e que a gente pode transitar entre elas numa via de mão dupla, né? Eu acho que é uma ideia interessante e importante da gente entender, tá? Porque o processo da dor e do sofrimento, ele acaba que nos permite vivenciar situações em que muitas das vezes a gente pensava, um exemplo, pensava ter aceitado, mas durante um processo de isolamento, durante um processo de ausência dessa família, após um determinado período de tempo, que isso às vezes acontece, né? Fazendo um parêntese. Quando a morte vem, né, a família se acolhe, a família se apoia, a família está lá do lado. Depois de um determinado ponto, a gente precisa conduzir a nossa vida. Sim. Então, muitas pessoas não têm mais aquele tempo de se disponibilizar a estar com aquele alguém, né? Então, ela começa a reencontrar essa ausência, ela começa a reencontrar a dor dessa perda, esse isolamento e essa ausência desse ente querido que se foi, né? Então, acaba que ele volta a sentir, ele pode voltar a sentir essa revolta, entendeu? Esse sentimento de barganha, de tentar entender, de tentar negociar, para que consiga futuramente se reorganizar. Então, é um processo que a gente precisa entender que é oscilatório. Entendi. Então, na verdade, as etapas do luto, né, que seria essa negação, a culpa, a raiva, então, como a pessoa pode passar por essas etapas e lidar com esses sentimentos, né, que possam surgir da negação, da culpa, da raiva, esse processo todo? A gente precisa entender que o luto é um processo biopsicológico, biopsicossocial, né, obviamente. Então, depende muito da natureza do que aconteceu, né, do tipo de personalidade da pessoa e do tipo de acolhimento e assistência social que ela tenha em volta. Então, tudo isso reflete em como que essa pessoa vai lidar. Então, se é uma pessoa que tem todos esses contextos que eu acabei de citar de forma positiva, né, de forma positiva que contemple a necessidade dela, ela consegue lidar de uma forma mais natural e não venha a ter uma complicação que a gente chama de luto complicado, né? Então, uma boa rede social, acompanhamento psicoterapêutico, se ela perceber essa necessidade, clareza do que foi que aconteceu, como que aconteceu. Então, acontece muito de familiares que acompanham pacientes no processo de internação, terem essa clareza de forma melhor, né, mais assertiva, mais pontual. Então, acaba que isso gera um processo natural de sentir esse luto de uma forma mais saudável, entre aspas. Ah, Vitor, mas e se acontecer um acidente, ou uma morte por suicídio, ou uma mãe que perdeu um filho, né, que era o único filho, como é que ela vai ter que lidar com isso? Obviamente que quando acontece um processo que é muito antinatural, né, então não é um processo de adoecimento, não é um processo da idade, mas ele é muito antinatural, acaba que a gente não espera que isso aconteça. Então, aquilo que não é naturalmente esperado gera um impacto. Então, acaba que gera uma sensibilização maior. Então, essa pessoa, muitas das vezes, precisa de uma rede de apoio maior, precisa de um grupo, como esse que você citou, de pessoas que compartilhem essa dor, entendeu? E de ajuda psicológica. Você citou essa questão do acidente, né, e filho. Tem uma participante do nosso projeto, do Luto pela Vida, que ela perdeu um filho em um acidente de carro. E eu estava nesse encontro, no primeiro encontro dela. Ela não conseguia nem falar, né? Não conseguia nem falar. Ela passou o dia todo, ela já está há 1 ano conosco e a gente já percebe visualmente o quanto que ela já conseguiu ressignificar melhor essa dor, né, que ela sentiu. Sim. Porque realmente foi uma perda muito forte por ser um filho e mais de um acidente de carro, né? Então, sim. Compartilhando um pouco, então, assim, o que acontece muitas das vezes é que quando essa pessoa ela busca essa rede de apoio, as pessoas não estão disponíveis para isso.
Então, hoje a gente vive em um mundo muito que te abre um espaço para que você seja só emoções positivas. Então, lidar com a dor... Positivismo tóxico, né? Exatamente. Então, acaba que limita o acesso a esses sentimentos, essas emoções mais negativas. Né? Então, se eu limito isso, como é que eu vou me sentir confortável a poder compartilhar isso? Eu vou me silenciar. Eu vou me silenciar, eu vou me isolar, eu vou morrer com aquele que se foi. Então, isso do morrer com aquele que se foi é uma frase de uma paciente minha que eu atendia. Assim, Vitor, eu sinto que eu morri com aquela pessoa que se foi. Sim. Porque eu não consigo ter a escuta, eu não consigo ter o acolhimento, eu não consigo que as pessoas lidem com minha dor e com o meu sofrimento de uma forma mais natural. Entendeu? Sempre silenciando. Aconteceu o que tinha que acontecer, o plano daquele maior, né, de Deus, que no caso é católica, então assim, é isso. Então acaba que silencia muito essa pessoa. Tem uma participante do nosso grupo também, que ela dizia que ela, antes de participar do grupo, que ela só conseguia conversar com as panelas dela. Ela cozinhava em casa, né? Então ela disse que a conversa dela com as panelas, e que depois do grupo ela teve essa rede de apoio que ela conseguiu botar para fora, porque ela era muito julgada, porque às vezes as pessoas também querem limitar muito tempo do luto do outro, né? Isso. Tipo, nossa, tua mãe faleceu tem 2 anos, tu não tá nessa. Né? E não tem tempo, né? Exato. Eu, na verdade, eu até acredito que o luto é até para sempre, né? Sim. O luto. Minha mãe, como eu sempre digo, minha mãe, ano que vem faz 40 anos que faleceu. Que vai falecer em setembro do ano que vem. E até hoje eu sinto. Sim. Não sofro, não choro, né? Mas eu sinto o Dia das Mães, fica aquela saudade, né? Então, assim, não tem tempo. Então, às vezes eu falo muito isso. A gente precisa saber acolher o outro. Quando o outro fica mais... Principalmente agora no Natal. Muitas pessoas sentem, né, esse período, que é um período de família. Por mais que tenham tido 1000 anos que a pessoa já faleceu, mas aquele momento sempre vai trazer uma memória, sempre vai trazer um sentimento, né? Então, como você falou, diferenciar a ressignificação ou o processo do luto normal daquele patológico, né? Que já intensifica de forma que a pessoa não consegue viver, aí, né? Aí já inspira um pouco mais de cuidados. Sim. E falando disso, assim, passando para outro tema agora, que é a memória, né? Muitas pessoas gostam de estar mantendo essas memórias, né, vivas como forma de conforto. Então, qual seria o papel dessas memórias no processo de ressignificação da perda? A gente sabe que quando acontece um rompimento, dói muito, né? E ter essas memórias é uma forma de você conseguir enfrentar essa perda, essa dor, essa ausência de uma forma mais amena. É um dos contextos que cabe, tá? E também é como se fosse uma concretização daquela pessoa ou do legado que ela deixou, e de confirmação dessa ausência. Então, essa pessoa ela se foi, eu estou aqui com aquela roupa dele que eu guardo, com aquele objeto que ele tanto tinha um apreço e ele não está mais usando. Então, assim, eu entendo que essa ausência ela existe, e acaba que isso se torna um processo mais, vamos dizer assim, leve de enfrentar. Porém, também tem o outro lado. Que muitas das vezes, quando a gente guarda muitas coisas, a gente precisa ter exatamente aquela ideia de equilíbrio. Né? Então, até que ponto é um processo que está acontecendo de forma natural, ou até que ponto é um processo complicado que a pessoa está vivenciando esse luto. Então, se é alguém que, digamos assim, vai tomar um café da manhã e coloca os talheres da outra pessoa, prepara, digamos assim, os antigos tinham muito hábito de, principalmente as mulheres, né, de colocar roupa do seu esposo, arrumadinha na cama, sabendo que ele ia sair do banheiro para se arrumar, ir para o trabalho. Então, assim, alguns hábitos que eram muito compartilhados, se ele se mantém e começa a prejudicar a relação dessa pessoa com o contexto externo da vida dela, né, o processo existencial das relações, de ir para o trabalho, de fazer outras atividades, é um ponto que a gente precisa ter uma atenção. Então, assim, o ter esses objetos como memória, a gente precisa verificar até que ponto ele está sendo positivo ou negativo nesse enfrentamento. Perfeito. Isso tem um link com a próxima pergunta,
que é se em algum momento o luto deixa de ser somente dor e transforma em algo diferente. Como acontece essa ressignificação da perda e o que significa para quem está enlutado? Então, quando você começa a se reorganizar, né, aquele mundo presumido que se foi, começa a se reorganizar, se reconfigurar, a gente precisa, vou dar um exemplo, aquela pessoa que era o patriarca, a matriarca, que tomava todas as responsabilidades da casa, e aí essa pessoa se foi. Quem fica? Digamos, os filhos, por exemplo, que tem que se reorganizar, tem que enfrentar esse contexto de uma forma mais nova, vamos dizer. Então, essa experiência ela começa a trazer outras possibilidades de transformação na rotina, na vida de quem ficou. Então assim, se ela consegue reorganizar tudo isso, significa que ela conseguiu passar por esse processo de dor, conseguiu passar por esse processo de reorganização e começa a conduzir a vida. Então, entra num processo positivo. Entendeu? Então, com todo aquele legado que aquela pessoa que se foi deixou, tipo, ele organizava as coisas assim, diante da demanda dele. Eu consigo organizar assim, mas porque ele deixou esse conhecimento para mim. Sim. Então, é algo do legado. Né? E isso faz com que a pessoa consiga enfrentar o contexto de uma forma mais positiva. Ela consegue se reorganizar e seguir a vida. Perfeito. Falando de legados, então muitas pessoas buscam criar legados para honrar a memória de quem partiu. Quais são algumas formas saudáveis de fazer isso sem prolongar o sofrimento? Então, hoje, vamos desde o processo do início, né? Então, um dos pontos que é importante para a gente poder validar aquela pessoa que se foi é aceitar e fazer aquilo que tinha de interesse dela no momento de vida. Então, digamos assim, alguém que, eu quero ser velado ou eu quero ser cremado, eu quero meus órgãos doados, eu não quero meus órgãos doados, entendeu? Então, esse contexto, eu acho que é importante de você conseguir entender e validar, tá? Porque isso facilita e diminui aquela sensação de culpa, aquela sensação de sentimentos negativos que estão associados a isso, né? E quando você entende esse legado, você começa a enfrentar esse processo de uma outra forma e se reorganizar diante dele de uma forma que você consiga, de forma autônoma, mas com aquele conhecimento prévio, como eu tinha mencionado anteriormente. Então, esse ponto, eu acho que é um ponto que é transformador na vida de cada pessoa. Eu acho interessante aquilo que a gente estava conversando, tanto que é tabu falar desse assunto, né? Falar de morte, né? Essa palavra tão pesada. E outro dia também eu me deparei com uma amiga minha que está com a mãe também bem doente, já bem idosa. E ela falou assim, minha mãe, ela estava querendo dizer pra gente como é para fazer, como ela queria se vestir e tal. Eu falei, mamãe, não quero falar disso. Eu digo, meu Deus, escuta a tua mãe, tu tens que saber o que ela quer, como ela quer fazer e tal. É como se falar do assunto fosse atrair, né? Quer dizer, é um mito, assim, um tabu que as pessoas têm na mente e que, na verdade, a gente precisa deixar esse espaço, sim, para ser o ente querido, só as pessoas estão convivendo de falar se quer doar, como quer o processo, se quer ser cremado, se quer ser sepultado. Então, é um assunto que não é porque vai falar do assunto que vai atrair, né? Então, assim, outro dia até vi uma gravação que a gente fez com o pessoal do Pão com Ovo, que estavam falando justamente sobre esse tema, e ela falou assim, quer dizer que se eu falar todo dia em Mega Sena, eu vou ganhar na Mega Sena, Mega Sena, Mega Sena, Mega Sena, vou ganhar na Mega Sena. Né? Então, enfim, então a gente precisa desmistificar um pouco, né? A gente precisa ter esse momento de ouvir o nosso próximo aqui, né? Nossos parentes e tudo mais, para saber, sim, por que não, né? Quais são os seus desejos, para poder saber os legados que eles querem deixar. Isso abre uma reflexão que eu acho que é importante para a gente... falar sobre morte não é desejá-la, né? Mas os antigos, as pessoas mais antigas, tipo avós, tudo, eles entendiam que era um processo que a gente ia chegar lá, ou seja, é uma certeza que a gente tem. Eu acho que é a única certeza que a gente tem, que é a morte. Então, se a gente se distancia dela, a gente esquece de algumas coisas que são boas de se viver. Entendeu? A gente está tão imerso numa ideia de eu tenho que ser produtivo, eu tenho que ser positivo, eu tenho que... E acaba que esquece o contemplar o simples. Né? Então, fazer uma caminhada na beira da praia, olhar um pôr do sol, fazer alguma coisa. E aquele momento
Dizer eu te amo, perdoar, pedir perdão, não adiar. Eu acho que esse ponto é um ponto importante para a gente poder refletir. Porque, assim, eu quero partir com esse sentimento de eu não perdoei meu irmão ou eu não perdoei aquela pessoa que me fez um mal. Será que seria legal a gente partir? Será que não seria interessante a gente reelaborar isso? Ou será que não seria interessante eu perdoar aquela pessoa que se foi? Sim. Entendeu? Vitor, como o apoio psicológico pode ajudar as pessoas a encontrarem um novo propósito de vida, mesmo carregando tanta dor? Quando a gente carrega essa quantidade de dor e a gente não consegue lidar com essa dor, significa que alguns contextos psíquicos, algumas percepções existenciais que essa pessoa está vivenciando, ela não tem recurso interno para poder lidar com isso, né? Então é alguém que não consegue falar sobre esse sentimento, é alguém que se isola, é alguém que tem todas aquelas características do processo de um luto complicado, né? E que gera impacto na sua rotina. Então a psicoterapia, ela vai auxiliar exatamente no contexto de você permitir essa fala genuína e existir essa escuta genuína, tá? E através dessa fala e dessa escuta, construir novos significados daquele mundo presumido que eu trouxe e que está se reconfigurando, dela conseguir enfrentar essas novas condições que estão na frente dela. Então, a dor da perda é como se a pessoa estivesse num abismo, na frente do abismo, sem conseguir pular, sem conseguir ter um paraquedas ou nada. Então, a psicoterapia é exatamente para poder te dar o paraquedas e você conseguir enfrentar esse abismo, entendeu? E conseguir pular nele sem se gerar essa dor. Então, é uma construção de novos significados, é um processo de uma construção de um novo sentido existencial diante dessa nova configuração que está na vida da pessoa. Falando de uma forma bem simples. Sim, assim. E é interessante que muitas vezes, aliás, acho que a maioria das vezes, as pessoas só procuram ajuda psicológica depois que o ente querido falece. Né? E a gente estava até comentando quanto que é importante, a partir do momento que você já tem a notícia, né? Os acidentes, as coisas que não estavam previsíveis é difícil, mas quando você tem já a notícia de uma doença ameaçadora da vida, né? Que algum ente querido recebeu ou possa estar em tratamento, já é o momento de você já buscar essa ajuda, né? Para você já saber lidar desde esse momento, desse preparo, até o pós, não é isso? O diagnóstico, né, de uma doença crônica, por exemplo, câncer, ele acaba te aproximando dessa possibilidade. Né? A gente sabe disso. Então, quando ela gera essa aproximação, muitas pessoas elas tendem a fugir e não enfrentam, né, não lidam de uma forma direta com esse contexto. Quando você começa a fazer esse acompanhamento intra-hospitalar ou fora dele, você começa a enfrentar e entender esse contexto, esse caminho que vai seguir. Né? Se não vier a acontecer o óbito, né, do seu ente querido, pelo menos ela já conseguiu se preparar para uma possibilidade. Coisa que a pessoa às vezes nem tinha isso na percepção. Né? Um outro ponto também que eu acho que é importante da gente salientar é que essa rede de apoio, você falou do grupo, né? É importante se ter, mobiliza muita coisa, e tem coisas que acabam surgindo dentro da pessoa e que ela só faz isso dentro de um processo mais individualizado. Sim. Então, esses grupos, eles acabam gerando, né, discussões, gerando diálogos, gerando provocações. E essas provocações, quando não conseguem ser externalizadas nesse grupo, eles podem buscar esse acompanhamento individualizado da psicoterapia. Entendeu? Então, acho que isso acaba contemplando uma assistência e um apoio mais geral, né? Mais completo. Perfeito. Vitor, muito obrigada pela sua participação aqui conosco na nossa websérie Entre Vidas e Lembranças. Foi um papo muito bom, muito gostoso mesmo, apesar do assunto ser difícil, né, ser tabu, mas é o que a gente fala, né, precisa ser falado, né, precisa ser desmistificado, né, para a sociedade. Então é isso, muito obrigada mesmo por sua participação. Nos vemos no próximo episódio da websérie Entre Vidas e Lembranças. Até lá!